Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de fazer mais um vídeo. Hoje é terça-feira, dia 26 de 2021. Eu estava meditando em Provérbios, irmãos. Provérbios nos tem dado um ensinamento muito grande. De repente esse vídeo vai ficar um pouco extenso, mas irá te trazer muitos ensinamentos da palavra de Deus. Provérbios capítulo 7. Salomão ele vai nos ensinar sobre uma mulher adúltera. O título diz: mais advertências contra a mulher adúltera. E Salomão, como era um homem que tinha muitas mulheres, a maioria dos provérbios que Salomão escreveu falando sobre mulheres, ele decorre sobre mulheres, mas quando você vai analisar esse provérbios do capítulo 7, Salomão aqui está falando sobre o nosso inimigo. Eu gostaria de ler com vocês todo o capítulo, e depois eu gostaria de falar alguns textos, alguns versículos desse capítulo. Vamos lá. Diz assim, filho meu, guarda a minha palavra e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és a minha irmã, e o entendimento chama o teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carente sem juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher que saía ao encontro, com veste de prostituta e astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora, é estar na rua, ora estar nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhes diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e achei. Já cobri de conchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloes e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquitel de dinheiro, e só por volta das luas cheias ele tornará para casa. Seduziu-o com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, e o arrastou. E ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravessa o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe causará vida. Agora, filho, dá-me ouvido e sede atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa e o caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Olha que texto maravilhoso. Primeiramente, o nosso Deus, ele está falando para que nós possamos guardar a sua palavra na tábua do nosso coração. Olha, filho meu, guarda as palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos seus olhos. Ele diz para que nós possamos ter sabedoria e entendimento, irmãos. Nós temos que ter sabedoria e entendimento. Olha no versículo 6, porque da janela da minha casa, por minhas grades olhei eu.
Observe, irmãos, que outrora o nosso Deus, ele se manifestava para as pessoas. Mas o pecado do ser humano é tão grande que Deus ocultou as suas maravilhas, os seus milagres. E aqui diz que da janela da sua casa ele observa pela fresta. Então, irmãos, o que isso nos ensina? Que Deus está nos observando em oculto. Não adianta nós tentarmos fazer coisas em oculto achando que ninguém está vendo. E a Bíblia continua dizendo que ele viu um jovem simples, e no meio desses jovens ele viu um mancebo com pouco juízo. E o interessante, irmãos, que quando você vai lendo esse capítulo, essa mulher adúltera, ela caça o jovem que tem pouco juízo. Por que ele tem pouco juízo? Porque ele não deu atenção aos mandamentos de Deus. Porque o Senhor diz que existiam jovens puros ali. Descobriu que entre os jovens, que era carente de juízo. Então, tinha jovens que ouviam a palavra de Deus e guardavam na tábua do teu coração. Mas esse mancebo sem juízo, foi aí que ela perseguiu ele. Aí no versículo diz assim, ó. Onde está o versículo que ela diz que eis que a mulher saiu ao seu encontro com veste de prostituta. Aproximou-se dele e o beijou. E ela diz assim, ó, sacrifício pacífico tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que ela está dizendo que a mesa dela está farta, que o jovem pode ir para lá, comer à vontade. E ela continua dizendo que o marido dela saiu com um saco de dinheiro e não sabe quando vai voltar. O mais interessante, irmãos, que diz assim, ó, agora, pois, filho, agora, pois, filho da vida. Tem um versículo aqui, irmãos, que diz, porque da janela para eis que a mulher sai em encontro, conversa, pois não, né, aproximou-se dele, beijou. Porque o meu marido seduziu ele, irmãos. Aqui diz um texto, irmãos, que ela fica espreitando até encontrar esse jovem. E quando você vê em 1 Pedro, capítulo 5, só não me recordo do versículo, diz que o inimigo, ele está ao nosso derredor como um leão para nos tragar. Então isso nos ensina, irmãos, que ele fica 24 horas para tentar nos pegar. Só que o interessante desse capítulo é que o inimigo, aqui Salomão está falando do nosso inimigo. Ele não está falando de uma mulher prostituta. Ainda que isso sirva para algumas pessoas, irmãos, que deixa-se levar os seus pés para a prostituição, para coisas erradas, que não guarda os mandamentos do Senhor. Mas aqui está falando do nosso arqui-inimigo. Mas o mais importante de tudo, irmãos, que o capítulo diz que ele só persegue aqueles que ele dá brecha. Então, eu acredito que cumpre aqui aquele versículo que Jesus fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Enquanto nós resistimos ao pecado, irmãos, ele não tem nada para fazer contra a nossa vida. E o interessante que diz que quando você se leva, o teu coração se leva a esse pecado te leva à sepultura, te leva à morte. Porque a Bíblia diz que o pecado leva à morte. E ainda diz que muitos são feridos e derrubados por ela. Muitos foram mortos. E a casa desse pecado, irmão, dessa mulher, é a sepultura.
Então que você possa ficar com essa palavra, irmãos. Medita em Provérbios 7. Busca a sabedoria de Deus. Guarda os seus mandamentos. Guarde os mandamentos de Deus na tábua do teu coração. Deus te abençoe. Fique na paz.